Bom dia, meus amores. Vamos concluir o nosso assunto de história. Então, peguem o módulo 4 de vocês e coloquem na página 16. A vida dos imigrantes que chegavam ao Brasil entre o fim do século XIX e o século XX não era nada fácil. A maior parte deles, especialmente os que trabalhavam nas fazendas de café paulistas e cariocas, era obrigada a pagar os custos da viagem e de hospedagem aos fazendeiros. Como vimos, esse era um sistema de parceria que persistiu até cerca de 1880. Além disso, de modo geral, as condições de trabalho eram muito duras. Os imigrantes precisavam comprar alimentos, roupas e outros objetos necessários à sua sobrevivência e de sua família. Nos armazéns existentes nas fazendas, os preços altos. Esses armazéns, em geral, pertenciam ao próprio dono da fazenda. Pelo contrato, todos deveriam trabalhar, até mesmo as crianças. Cada família ficava responsável por cuidar de determinado número de pés de café na fazenda em que as famílias de imigrantes podiam criar animais e organizar cultivos como feijão e milho, mas não poderiam comercializar esses alimentos usados apenas para consumo próprio. É importante destacar também que nos atuais estados do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Espírito Santo, a imigração foi um pouco diferente. Nesses locais, os imigrantes alemães, italianos e poloneses se instalaram como pequenos proprietários de terras. Imigrantes europeus e asiáticos participaram intensamente da formação cultural do Brasil. Trouxeram para cá hábitos, costumes e tradições manifestados em objetos típicos, técnicas culinárias, modos de cultivar alimentos, danças, crenças e festividades. Com os japoneses, por exemplo, aprendemos a apreciar pratos da culinária do Japão, como o sushi, o sashimi, yakisoba e manju. Os japoneses também trouxeram para cá novos alimentos, como o caqui doce, a maçã, o fuji, a abóbora do tipo caboitá, a mexerica de tipo pão, o pepino, o rabanete, o broto e o feijão. Os sírios libaneses, vindos da Síria e do Libiano, disseminaram no Brasil o comércio ambulante. Chegaram a abrir suas próprias lojas. Além disso, introduziram em nosso país vários elementos de sua culinária, como o quibe, a esfirra, a kafta e o pão árabe. Além dos imigrantes que se estabeleceram nas áreas rurais, trabalhando em fazendas, houve aqueles que passaram a viver em cidades. Eles se instalaram inicialmente em cidades do estado de São Paulo, como São Paulo, Campinas ou Araraquara. Muitos imigrantes também se dirigiram à cidade do Rio de Janeiro, que até 1960 era a capital do país e tinha seu porto bastante movimentado em virtude da chegada de novos imigrantes. Em geral, os imigrantes que desejavam sair das fazendas para morar nas cidades esperavam o contrato com o fazendeiro acabar e então se mudavam. Alguns, no entanto, fugiam das fazendas para adiantar a partida. Como vimos, os imigrantes passavam muitas dificuldades, tanto no que se refere à adaptação ao novo país, quanto no que diz respeito ao cotidiano de trabalho nas cafezais. Os imigrantes trabalhavam como operários nas fábricas que cresciam devido ao avanço industrial do país, o que gerou um aumento no espaço urbano. Trabalhavam também como comerciantes, alfaiates, sapateiros, jornaleiros, entre outras profissões. Na cidade de São Paulo, os imigrantes de origem italiana eram tantos que, em 1901, representavam a maioria dos trabalhadores das fábricas. Os imigrantes deixavam suas marcas e influências em diversos centros urbanos de nosso país. De maneira geral, muitos imigrantes de origem italiana se dirigiam à cidade de São Paulo e outras cidades no interior do estado. Algumas também foram para as cidades do atual estado do Rio Grande do Sul, como Antônio Prado, Caxias do Sul e Bento Gonçalves, e para as cidades do atual estado de Santa Catarina, como Nova Trento, Laura Muller e Uraçaga, além de os imigrantes japoneses que optaram pela vida nas cidades se estabeleceram principalmente nas cidades de São Paulo, Bastos e Pereira Barreto, em território paulista, e em Assis e Uruguai, no Paraná.
A maior parte dos imigrantes de origem polonesa se estabeleceram nas áreas do atual estado do Paraná, nas colônias de Mallet, Cruz Machado, Irati, entre outras, as quais se transformariam posteriormente em importantes centros urbanos. Já os imigrantes de origem alemã foram para os atuais estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul.